Oi, meus amigos, eu sou a Fana Lopes e hoje a gente tem novidade aqui no canal, porque hoje a gente vai receber aqui a Joselma, uma serva de Deus, uma ministra de louvor e uma amiga muito querida, que vai falar um pouquinho com a gente hoje sobre um tema muito importante e principalmente nesse momento tão delicado para todos nós. A Jo vai conversar hoje com a gente sobre a dor da espera. E como é difícil esperar, né? E principalmente quando a espera é longa demais, quando a gente espera por muito tempo, porque isso vai minando as nossas forças, vai deixando a gente desanimado, sem ânimo, sem esperança. E é por isso que a Bíblia fala, lá no livro de Provérbios, no capítulo 13, versículo 12, que diz assim: a esperança adiada, ela faz adoecer o coração. E como a gente está vivendo um momento assim de tanta expectativa, de tanta espera e de tanta dor nesse processo da espera, né? É a espera pela cura de uma doença que ainda é uma incógnita para todo mundo, a espera pela vacina, a espera pelo dia do reencontro, pelo dia do abraço, a espera pelo dia em que tudo vai voltar ao normal de novo, né? Então a gente está vivendo esse momento tão difícil para todos nós. E é por isso que esse assunto que a gente vai falar hoje, que a Jo vai trazer aqui para a gente, vai nos ajudar bastante a gente entender como é que a gente faz nesses momentos de espera, nesses momentos tão difíceis. Mas apesar da longa espera e da dificuldade desse momento de espera, a gente precisa continuar tendo fé. A gente precisa, a gente não pode perder a nossa esperança. A gente não pode deixar o nosso coração adoecer. E é exatamente sobre isso que a Jo vai conversar um pouquinho com a gente hoje, então. Então, vem para cá, Jo. Oi, Jo! Oi, Fana! Que alegria te Boa receber noite. aqui. Boa noite. Seja muito bem-vinda aqui no canal da Fana Lopes. É uma alegria muito grande ter você aqui com a gente. E eu fico Obrigada. fiquei muito feliz de saber que você aceitou esse convite para compartilhar um pouquinho aqui das suas experiências, para falar para a gente um pouquinho sobre tudo aquilo que você viveu, que você vive, e para ensinar, Jo, um pouquinho para a gente também sobre como que a gente faz nesses momentos tão difíceis de espera? Como é que a gente age? O que que a gente faz nesses momentos tão dolorosos, né? Mas antes da gente falar sobre isso, eu quero que você se apresente, eu quero que você fale um pouquinho para todas as pessoas que estão aqui nos assistindo sobre quem é a Jo. Fala aí pra gente, Jo. Bem, quem é a Jo? Essa foi boa. Bem, eu sou Joselma, né? Como a Fana falou, eu gosto muito de cantar, apesar de várias vezes, né, Fana? Eu saí do tom, Todos né? nós, Jo. Mas é um desafio muito grande. E como eu estava falando com a Bia, na vez que a Bia veio aqui, o Senhor não está nem um pouco interessado na nossa voz, nos nossos desafios, Ele está interessado no nosso coração. Então, está tudo verdade. É verdade. Então, assim, falando sobre... Eu amo cantar. É uma coisa que eu faço, assim, com o maior prazer. É um momento que eu me sinto livre, né? De tudo, né? E por várias vezes, quando você vai adorar o Senhor, entoar louvores a Ele, é libertador. E é isso que eu sinto quando eu tô ali, né? Diante do Senhor cantando e tudo. Amém. E eu sou casada, serva do Senhor, graças a Deus. Tenho um marido cozinheiro, chefe de cozinha. Não preciso cozinhar, graças a Deus, Senhor. Eu já Né? comi a comida dele, é muito boa mesmo. É verdade, não é porque meu marido não, mas ele cozinha muito bem. E eu tô aqui para falar um pouco, né? Como a Fana me fez um convite desafiador. Quando ela me convidou, gente, eu fiquei pensando, gente, o que eu vou falar? O que eu vou falar? E eu falei assim, ai, gente, é tanta coisa que a gente passa, né? E eu fiquei, não. Preciso acontecer algo para poder você poder falar. Você tem que ter algo para falar passando por alguma coisa. É verdade. E eu falei assim, gente, que responsabilidade é essa? Meu Deus do céu, falar para todo mundo. E aí eu fiquei pensando, falei assim, vamos ver, Deus vai falar comigo. Se ela me convidou, alguma coisa vai acontecer. E eu tô aqui. Eu tô aqui me desafiando, hein, Fana? Me desafiando. Me dispondo, o que é mais importante. Isso, me dispondo também. Amém. Eu quero, então, começar perguntando, Jo, assim, você já falou um pouquinho aí de leve, mas eu quero saber, o que te levou a escolher esse tema, né? A dor da espera.
tem a ver com as suas experiências pessoais, tem a ver com esse momento que a gente está vivendo. Então, fala aí um pouquinho para a gente, o que te levou a escolher, então, como você estava falando, esse tema? Esse tema, quando eu escolhi, gente, engraçado. Tô vivendo essa espera. Teve um dia eu saí com o meu cachorro. Normalmente eu sempre saio com ele para passear. É o momento dele e é o meu momento de fazer um a sós com Deus na rua. Eu vou saindo, converso com Deus, aí tagarelo, choro, questiono e tudo. E eu tive nesse home de 2020, eu tive uma lesão no braço trabalhando. E vou ter que fazer uma cirurgia, enfim. E aí, passeando com o meu cachorro, eu falei assim, Senhor, eu tô esperando uma cirurgia. E eu, Senhor, mas esperar dói demais. Tá doendo o meu braço, ainda dói a espera. E eu fiquei, Senhor, não é possível. E eu conversando, chorando. Aí eu parei. Eu falei assim, gente, eu tô chorando, tô esperando, mas tem gente pior do que eu esperando. Por que eu vou ficar chorando desse jeito? E comecei a pensar. E falei assim, gente, esperar dói tanto. Dói demais, dói demais. E eu comecei a me colocar no meio de outras pessoas que estão esperando algo sobrenatural, algo maior do que eu estou esperando. Sim. Uhum. E foi aí que eu falei bem assim, eu vou falar com a Fana sobre a dor da espera. Porque é uma coisa que eu estou passando, que eu estou vendo amigos meus passando. Sim. E eu queria falar justamente disso. É uma espera, como você falou, no seu caso, é uma dor que causa uma dor física, porque você precisa dessa cirurgia, mas também causa uma dor na alma, como eu falei aqui no início, né? Como está lá em Provérbios, que a esperança adiada, ela adoece o coração. Então, ela traz dor para a alma também, né? Então, é isso que você viveu, que você está compartilhando aqui. Jo, e você já passou por várias experiências envolvendo situações de espera e de muita expectativa, que eu sei, já convivi com você por muito tempo, a gente conversa bastante, então eu sei disso, né? E depois dessas experiências que você passou, mudou o significado da palavra esperar para você? Depois dessas experiências todas, qual foi o significado da palavra esperar, de esperar para você? Olha, mudou muito, Fana, porque eu poderia pegar para vocês agora e falar assim, pegar o dicionário e ler lá, né, o que é esperar. Mas, para mim, esperar tem algo especial, que é esperar em Deus. É expressar todo o meu sentimento de confiança, de expectativa em Deus, colocar tudo nele. Porque se eu fosse colocar no ser humano, no hospital, vamos dizer, na vacina, nossa, eu acho que eu já tinha enlouquecido. Mas quando você coloca o significado do esperar no Senhor, em depositar a sua confiança, em deitar e saber que Ele está cuidando de você, nossa, isso é assim, é extraordinário, não tem como. É fé. Exatamente. Sabe, fé? É uma espera de fé. Sim. E fé é aquilo que a gente não está vendo. Eu não estou vendo a minha cirurgia, mas Deus está vendo. Porque, na verdade, quando a Bíblia fala, lá em Hebreus 11, né, que a fé é a esperança das coisas que a gente ainda não vê, das coisas que ainda não aconteceram, é a convicção dos fatos que a gente ainda não pode ver. Então, é exatamente chamar à existência aquilo que ainda não existe, né? Exatamente. Nesse mundo natural, a sua cirurgia ainda não aconteceu. Mas pela fé, pelos olhos da fé, você já consegue enxergar o mover de Deus e você consegue ver lá na frente todas as possibilidades, o agir de Deus, né? Nessa situação e em todas as situações. Isso. E outra coisa também, Fana, é a gente entregar na mão de Deus as nossas inquietações. Verdade. Porque a gente fica muito inquieto. Eu fico vendo, a gente deposita muita confiança nas coisas que a gente vê na televisão, nos noticiários, né? Então, a gente fica inquieto. E quando a gente tem o Senhor, Ele traz aquela paz, aquela calma, aquela serenidade. Exatamente, é uma coisa que é inexplicável se for parar para pensar. Por isso que é maravilhoso andar com Deus, né? A gente sabe que Deus
é maravilhoso, que ele é poderoso, que a vontade dele é soberana, que ele realmente está no controle de todas as coisas. A gente sabe que os pensamentos dele são muito mais altos do que os nossos e que ele quer sempre o melhor para nós. Porque, como diz a Bíblia, todas as coisas cooperam para o nosso bem, porque a gente ama a Deus. Então, me explica aí, se a gente sabe de tudo isso, sabe que Deus é tudo isso, se a gente conhece todos esses atributos de Deus, por que é tão difícil esperar em Deus, Jô? Por que é tão difícil confiar, esperar em Deus? Sabe por quê? Porque esperar precisa ter paciência. Eu não tenho. Eu acho que o mundo todo, de 2020 para cá, tá sem paciência. E esperar exige paciência. E a gente sabe, eu já até falei algumas vezes aqui no canal, que a paciência realmente é uma virtude produzida pelo Espírito Santo de Deus. Então, a gente tem que pedir todos os dias, Senhor, gera em mim essa paciência. E a gente sabe que quando a gente pede pela paciência, Deus põe os dedos e já entrega para a gente, não. Ele apresenta situações em que a gente vai ter que ser treinado nessa paciência. E talvez essa situação do Covid, essa situação da espera pela vacina, seja realmente um treino para a nossa paciência, para a nossa confiança nele, para a nossa fé, para fortalecer a nossa fé. Né? Eu creio. Eu acho que essa situação toda que nós estamos vivendo é um tempo da gente parar para ver também. É um cuidado que Deus está tendo com a gente. Se você for parar para pensar, é um cuidado. Porque você está exercendo a sua paciência, seus filhos. Gente, quem está em casa, em home office, com filho, com marido, é Deus fazendo você exercer a paciência. Paciência. E a gente pode ver, eu ficava pensando, Davi fala muito sobre isso. Então, a necessidade de esperar no Senhor, a gente pode ver isso lá em Salmos 27. A gente precisa confiar, ser forte, ser corajoso, ser paciente, para que tudo aconteça no tempo de Deus, não no meu, não no nosso. Não no nosso. E isso tem que ter paciência, não tem como. Eu achei interessante que você falou falou de Davi, né? Davi, ele fala muito sobre isso, sobre esperar em Deus, e ele experimentou muitas situações onde ele viveu isso, né? E ele fala, lá no Salmo 40, no versículo 1, ele fala assim, esperei pacientemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor e me atendeu. Isso é o que Davi fala. Aí, lá no versículo 17, ele fala assim, Senhor, mas não demora, não. Eu acho muito interessante, porque é como se ele estivesse dizendo assim, Senhor, não demora, não, porque senão eu posso vacilar, senão o meu coração pode adoecer. Senhor, não demora, não, senão eu posso tomar um caminho errado, senão eu posso tomar decisões erradas, né? Então, a gente espera, como diz Davi lá no Salmo, espera pacientemente no Senhor, mas a gente fica assim, Senhor, mas lembra aí, não demora muito não, para que eu permaneça firme, né? Para que meu coração não adoeça, né? A gente também pode ver em Salmos 37, Fana, quando no versículo 5 fala que a gente tem que entregar o nosso caminho para quem? Para o Senhor. Exatamente. Então, quando você entrega para Ele, você colocou na melhor mão do mundo. E você sabe que ele vai ter o melhor. Deus tem o melhor para a gente. Tá? Está nas melhores mãos. E é confiar nele. E ele vai fazer acontecer. Não é que nem a gente quer acontecer no estalo, e não é no estalo. É verdade. A vacina aconteceu e está todo mundo curado. Não é bem assim. Né? Pois é. Deus ainda vai agir, vai fazer muita coisa. A gente tem que ter paciência para isso. Com certeza. Jo, e a gente está vivendo, então, num mundo que é tão imediatista, tão ansioso, né? A gente quer, como você estava falando aí, a gente quer respostas rápidas, a gente quer soluções instantâneas, a gente quer resultados imediatos para tudo na nossa vida. E a gente acaba transferindo essa atitude imediatista para o nosso relacionamento com Deus. Então, a gente acaba achando que Deus tem que ser aquele gênio da lâmpada, né? Que vai realizar todos os nossos desejos do nosso jeito e no nosso tempo.
Então, como a gente estava falando aqui, na verdade, a gente não sabe esperar o tempo de Deus. Então, do que a gente precisa, Jô, para aprender a esperar esse tempo de Deus? O que a gente precisa? Você estava falando de coragem, né? Precisa de coragem, muita coragem, precisa de sabedoria, Verdade. precisa de confiança. Uhum. Nossa, a gente precisa ouvir, precisa orar, precisa parar para ver, para ouvir. Às vezes eu fico aqui assim, parada, pensando assim, fala aí comigo aqui no meu ouvido, que eu preciso ouvir, que hoje eu não tô boa, eu preciso ouvir. Então, essa coragem da gente de querer ouvir Deus, de querer que Ele faça as coisas do jeito dele, e não do meu jeito. É verdade, Jô. É verdade. E às vezes a gente quer tudo do nosso jeitinho. É tão... É a gente confiar que o jeito de Deus vai ser sempre o melhor jeito, vai ser sempre melhor do que o nosso, né? Então, a gente precisa, como você falou, entregar tudo para Ele, né? Entregar tudo nas mãos dele, né? Porque Ele sabe administrar muito melhor do que a gente. Como diz lá em Isaías, os pensamentos de Deus são muito mais altos que os nossos. Os caminhos dele são muito mais altos do que os nossos, né? Então, é essa confiança que a gente precisa ter. E me diz aí, Jô, enquanto a gente espera o agir de Deus, o que a gente faz nesse tempo que a gente está esperando? O que a gente fica fazendo? Será que eu pego ali meu suquinho de laranja, vou para uma mesa, deito e fico esperando para ver o que Deus vai fazer por mim? Será que Vou te dar uma dica. Diga. Você pode até tomar seu suquinho de laranja, mas eu acho bom você dar uma orada primeiro. Orar. É verdade. Pode tomar um suco orando, né? Pode tomar um suco orando, porque a gente espera que o gênio da lâmpada, né? Como os muitos, vai lá e pronto, né? Tá. Uhum. Não, Deus vai fazer, então deixa ele lá, ele vai fazer, vai... Não, ora. Gente, quando você para você orar, para você se deliciar, conversar com Deus, sabe? Sabe aquele sussurro que eu falei? Você ouve uns sussurrozinhos. É verdade. Sabe? Assim, é maravilhoso. Quando você tem intimidade, né? Sim. Quando você começa a conversar. E eu tenho feito isso. E o mais interessante, Jô, é que você falou da intimidade com Deus. Às vezes, a gente precisa de uma situação mesmo de vale, né? Para que essa intimidade ela seja desenvolvida na gente, né? Talvez, de repente, esse tempo todo que a gente está passando de espera, com tanta situação difícil, né? Não só a gente, mas o mundo inteiro. Talvez seja realmente Deus querendo que a gente esteja mais próximo dele, mais pertinho dele, né? Buscando mais a face dele, entregando mais tudo nas mãos dele, né? E às vezes a gente reclama tanto do tempo do vale, né? Do tempo do deserto. Mas nesse tempo, eu acho que no tempo do vale, no tempo do deserto, é o momento em que as nossas orações mais sinceras, elas brotam ali do nosso coração, não é? É um chorar diferente. É verdade. Sabe? Quando a gente às vezes pensa antes, muito antes, até eu tenho uns amigos que falam assim, mas como, Jô, que eu vou orar? Eu não sei nem orar. Eu falo assim, minha filha, para num lugar, na sua casa, em qualquer lugar, senta, você não orou, não? Então fala assim, Deus, ó, quero conversar contigo. É eu e o senhor aqui, ó, eu tô passando por isso. Você tá orando, você tá conversando, você tá sendo verdadeiro com ele. E às vezes, que nem quando eu comecei, né? Às vezes eu saio com o meu cachorro para passear e eu vou conversando, eu tô orando, Senhor, eu tô assim, eu preciso disso. Então, são momentos que você pode pegar na sua vida, no seu cotidiano, no seu dia a dia. Tô lavando uma louça, e aí às vezes eu tô lavando uma louça e falo assim, nossa, Deus, esse sabão aqui, aquilo dali. E aí você tá orando, você tá conversando com Deus. Não é só simplesmente você chegar lá no seu quarto e se abraçar, usar aquelas palavras maravilhosas, linda, né? Tem palavra que você não sabe nem o significado.
né? E aí, orei. Não, seu dia a dia, seu caminhar da cozinha para o quarto, às vezes você tá indo, como eu, passear, comprar um pão, vai conversando, você tá sozinho, aproveita o momento que você tá sozinho, vai conversando com Deus, vai falando com Ele da sua necessidade, da sua dor, da sua alegria, vai contando as bênçãos que você ganhou naquele dia, porque, gente, orar não é só pedir, né, Fana? Orar não é só pedir. Não é, a gente precisa também, como eu estava falando com a Bia, né, a gente precisa ser grato. E ela falou uma coisa tão interessante que eu gravei aquilo no meu coração. Ela disse que, às vezes, a gente não dá conta de expressar em palavras aquilo que a gente está querendo falar com Deus. A gente está tão doído, às vezes, tão machucado, tão ferido, que a gente não consegue expressar em palavras. E ela disse que Deus, ele interpreta as nossas lágrimas. Eu achei aquilo tremendo. Ai, que lindo. Aquela lágrima já é uma oração para o Senhor. Você está ali, por exemplo, você passeando com o seu cachorro, de repente no seu coração, né, você está conversando mesmo com Deus, mesmo sem palavras, e você chora, e Deus está ali interpretando cada lágrima sua, né, cada sentimento. Então, eu acho tremendo. E a gente está tão acostumado, né, Jô, nesse mundo de hoje, a esperar de Deus aquilo que a gente quer, como eu estava falando, a gente vive numa cultura imediatista, né, ansiosa demais, então a gente quer sempre que Deus responda para a gente as nossas orações rapidamente, tem que ser rápido, né? Eu pedi nessa semana, não pode passar dessa semana, né? Eu estou orando, Senhor, eu estou orando há uma semana, onde é que está o Senhor? Então, verdade. A gente precisa aprender que tudo é no tempo de Deus e que a resposta dele para a gente não vai ser necessariamente um sim, pode ser um espere um pouquinho mais, né? A resposta de Deus, então, ela pode ser esse espere um pouquinho mais. E eu acho interessante que quando a gente fala de respostas de Deus, né? Que a gente fala assim, Deus não me respondeu, então agora ele não é mais Deus para mim, agora eu estou indignado com Deus, Deus não me deu uma resposta favorável, não me deu um sim, então rompi com Deus. E aí a gente se lembra daquela canção que fala, lembra aí aquela que fala, se Deus fizer, canta aí, Jô. Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Olha essa canção, ela assim me fez lembrar uma coisa. Então, na época que minha mãe estava doente, minha mãe teve ela, né? Uhum. E a gente cantava muito essa canção porque a gente sabia que se não acontecesse a cura, o sobrenatural de Deus, Deus ia continuar sendo Deus para a gente, como continuou sendo Deus para ela. Sabe? Então eu fico pensando, a gente quer as coisas do nosso jeito, e porque se não acontecer, como você falou, acabou tudo para mim, né? Deus acabou. E eu vi a força da minha mãe, sabe? Aquela vontade de viver. E a gente, quando cantava essa música, eu falei assim, Senhor, é a nossa vontade, mas o Senhor é soberano. E o Senhor precisa nos preparar para a sua vontade. Então a gente tem que estar sempre, Fana, preparados, né? Esperar é também se preparar para a vontade de Deus na nossa vida. Eu esperar 1 ano a cirurgia, e daí? É o tempo de Deus. É verdade. É o tempo de Deus. Pode ser que eu faça, pode ser que eu faça. Pode ser que eu não faça, pode ser que eu não faça. Mas o meu Deus, o Deus que eu sirvo, verdadeiro, fiel, maravilhoso, santo, 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 continua sendo o meu Deus. Graças a Deus por isso. Uma coisa que minha mãe sempre falava pra gente, né? Confiar no Todo-Poderoso, porque Ele cuida da nossa vida nos detalhes. Com certeza. São detalhes. São detalhes. Lindo. Desculpa aí, hein? Imagina, Jô. Assim, a gente está aqui realmente para compartilhar, porque pode ter tanta gente passando pela mesma situação, pela situação de uma enfermidade, e às vezes quando a gente ora para alguém ser curado, a gente quer que aquela pessoa realmente seja curado, mas como diz o Pai Nosso, né, que Jesus Cristo nos ensinou, seja feita a tua vontade, e não a nossa, né? Então, assim, a gente precisa entender que
Deus, ele, assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? É E que a verdade. resposta de Deus, ela virá. Ela pode ser um sim, pode ser um não, e pode ser Talvez. que espere um pouquinho mais, né? Então, é isso. Jô, eu queria então que você deixasse aqui agora uma mensagem final de fé, de esperança, né? Para aquelas pessoas que têm passado por momentos de longa espera, de momentos tão difíceis de espera. Então, o que você diz para essas pessoas agora, Jô? Eu queria dizer para você que está esperando, um versículo que a Fana falou, que está lá em Salmos 40, que fala: esperei confiantemente no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um poço de lama e perdição, e me colocou meus pés sobre uma rocha, firme os meus passos, e me pôs nos lábios uma canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Então, meu querido, se você está passando por lutas, por tribulações, se você está esperando, confia no Senhor, não desiste não. Não desiste. Tenha fé, saiba esperar, converse com Ele. Não tem melhor pessoa para você colocar o seu travesseiro. Isso, e chorar e falar, sabe? Eu tenho feito isso. Eu tenho buscado isso, é buscar todos os dias a presença do meu Deus, do meu soberano. E se você que está me vendo agora, né, nunca fez isso, não sabe fazer, vou te ensinar. Sabe como você faz? Bate um papo com ele lá em cima, que nem você está batendo ou me vendo agora, o bate-papo que eu estou tendo agora com a Fana, faz isso com Deus. Isso. Faz simples com ele. Simples assim. Então, simples, faz com ele. Que você vai ver que mas é muita coisa vai mudar. E se você está passando por problemas, lembre as bênçãos que o Senhor derramou por você em 2020, 2021. Amém. Olha o cuidado que Deus está tendo com você. Amém. Eu sei que muita gente, Fana, está enlutado, desempregado, tem tantas lutas. Mas o Senhor, o Todo-Poderoso, o Soberano, o Deus de Jacó, de Isaac, aquele que derrama o bálsamo de Gileade sobre aqueles que estão no leito, está aqui. Está aqui para te socorrer. Amém. Basta apenas que você clame a Ele. Amém. E espere nele. Amém. Jô, antes de eu encerrar, eu já vou encerrar, mas eu quero deixar uma frase aqui. Olha só que interessante. Eu estava lendo hoje à tarde e vi o seguinte: esperar não é apenas sobre o que eu recebo no final da espera, mas sobre quem eu me torno enquanto eu espero. Olha que lindo. Enquanto a gente está passando pelo processo, Deus está trabalhando. Não é verdade? Está trabalhando. Ele está nos preparando, talvez, para recebermos aquilo que ele tem para nos entregar, né? Jô, muito obrigada pela sua participação. Obrigada pela sua disposição, pela sua alegria. Me lembro das risadas, das gargalhadas que a gente dava enquanto a gente estava lá participando juntas ali, da comunhão ali na igreja. Era saudade. Muita saudade, Jô. Então, muito obrigada a você. Que Deus te abençoe. Muito obrigada mesmo pela sua participação. Tenho certeza, Jô, que com as suas experiências, com o seu testemunho, muitas pessoas foram abençoadas. Tá bom? Eu creio. Um grande beijo para você. Fique com Deus. Obrigada. Fica com Deus. Tchau. Amém. Bom, esse foi o nosso bate-papo de hoje, foi a nossa conversa aqui com a Joselma. E se você gostou, compartilha aí, dê o seu like, se inscreva no canal, para que a gente esteja aqui juntinho de novo na próxima semana, vivendo a palavra de Deus. Amém? Muito obrigada pela sua companhia, um grande beijo, fiquem com Deus e até lá, se Deus quiser.